Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, é o primeiro vídeo que você tá vendo desse canal, você já se inscreva no canal, já deixa o seu like, porque o caso de hoje é um caso não solucionado, e casos não solucionados são casos assim, que deixa a gente assim, maluco e assim, pensando o que pode ter acontecido. E eu sei que as pessoas gostam muito de casos não solucionados, então já se inscreva e deixa o seu like. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. No Panamá, o turismo é uma fonte de renda muito importante para o país. Mas por trás de paisagens tão bonitas, existem vários casos de desaparecimento e violência contra turistas. Duas garotas foram desaparecidas e pistas muito estranhas vieram à tona depois de muito tempo. Um caso muito estranho e não descoberto até hoje. Lisanne From e Chris Kremes nasceram em Amersfoort, na Holanda. A Lisanne tinha 22 anos e a Chris tinha 21, e as jovens trabalhavam juntas e decidiram fazer uma viagem para o Panamá, onde trabalhariam como voluntárias. Então, no dia 15 de março de 2014, as duas voaram da Holanda diretamente para Costa Rica, chegaram na capital do país e a dupla viajou para Boca del Toro, localidade no Panamá conhecida como o Caribe do Panamá. As duas haviam acabado de se formar na universidade. Lisanne estudou psicologia e Chris era formada em educação sociocultural. A Lisanne e a Chris, elas eram conhecidas por todas as pessoas por ser muito amáveis, amigáveis. Onde elas chegavam, elas faziam amizade com as pessoas. E logo quando elas chegaram no Panamá, elas se hospedaram em um hostel. E ali elas já começaram a querer fazer aulas de espanhol, aprender a falar espanhol para falar com as pessoas. Já fizeram várias amizades ali com várias pessoas ao redor no hostel. E também elas exploraram bastante o país. Elas entraram de cabeça nessa viagem. Elas decidiram explorar tudo que o país tinha de melhor, como a língua, a comida, os lugares bonitos. Era, na verdade, uma viagem bem incrível que elas estavam fazendo e era algo muito bacana na vida delas, porém, coisas muito estranhas começaram a acontecer. No dia 29 de março, a Chris e a Lisanne partiram para uma pequena cidade localizada a 150 quilômetros de Boca del Toro. Uma cidade que é conhecida por sua beleza natural e sua vasta cobertura vegetacional. Lá as meninas iam iniciar um trabalho voluntário dando aulas de inglês para crianças durante o período que se hospedariam em sua host family. E lá, logo quando elas chegaram naquela cidade, elas notaram que aquele clima era diferente, a cidade era diferente, o clima era diferente dos outros lugares que elas conheceram no Panamá. E ali era uma região mais familiar, era algo totalmente do que elas já tinham vivido até ali, né? Daquele mundo jovem, daquela galera jovem, para um lugar mais vegetacional e mais família. Tudo estava preparado para que elas começassem o trabalho voluntário delas no dia 1º de abril. Então elas foram conforme o compromisso que elas tinham, tudo certinho. E quando elas chegou lá, houve uma falta de comunicação, algum erro de sistema, que eles falaram que elas só iam começar o trabalho voluntário nos próximos 7 dias. Então elas iriam ter uma semana aí longa pela frente para que elas pudessem fazer o que elas quisessem. A princípio elas ficaram bravas porque elas tinham compromisso de começar no dia 1º de abril. Elas estavam muito empolgadas em começar a dar aulas para essas crianças. Inclusive quando elas estavam na Holanda, elas chegaram até comprar brinquedos para levar para as crianças. Os seus pais ajudaram ela, né, para elas comprarem coisas, para elas terem ideias para ajudar as crianças a falar inglês. Mas de qualquer forma, elas teriam uma semana para elas aproveitarem um pouco mais e conhecer um pouco mais a cidade. E assim elas fizeram. No dia 2 de abril de 2014, por volta das 11 horas da manhã, as amigas chegaram a dar início a uma trilha que se chamava Trilha 2 Pianista, localizado próximo ao vulcão Baru. Pianista é uma trilha de fácil caminhada e geralmente percorrida por 3 horas, localizada a 4 quilômetros da cidade onde elas estavam, sendo uma das mais famosas da cidade. Seu início é rodeado por casinhas onde moravam alguns panamenhos e tem como destino o El Mirador, uma vista panorâmica do topo das montanhas. E junto com as meninas, elas levaram como companhia e como guia o cachorro da família, que no caso ele se chamava Azul. Algumas horas se passaram de quando elas saíram para fazer a trilha e o cachorro que acompanhou elas voltou para casa
sem elas. A família viu que o cachorro estava sozinho e que elas não trouxeram o cachorro de volta, mas o cachorro ele já era familiarizado com o local, então estava tudo certo. E a família achou que, como elas estavam nesse período de conhecer e explorar um pouco mais a cidade, que elas decidiram explorar um pouco mais a trilha, ficar um pouco mais no campo e que estava tudo certo, que eles não iam se preocupar com isso. Chegou um pouco mais à noite, as garotas ainda não chegaram e a família mais uma vez pensou que as garotas estavam em alguma aventura pela cidade. Mas aí tudo começou a ficar muito preocupante quando pela manhã as meninas não estavam em casa ainda. Aí então a família, que era a host family das duas garotas, chamaram a polícia e também os pais da garota para falar que elas estavam desaparecidas. Inclusive no dia seguinte as duas garotas elas tinham contratado um guia turístico que se chamava Feliciano para fazerem as trilhas do segundo pianista junto com elas, mas esse homem ele foi na trilha e elas não apareceram. Então ele foi atrás de saber informações dela, mas segundo as informações que ele teve, elas estavam desaparecidas. Isso porque a trilha que elas fizeram no dia anterior era para elas fazerem no dia seguinte. Mas como elas estavam ali, tipo, a gente tá aqui mesmo, vamos fazer a trilha agora mesmo, vamos conhecer a cidade. Mas o que aconteceu com essas garotas? As buscas pelas garotas começaram na mata. Inclusive os pais delas vieram imediatamente para o Panamá para tentar estar lá, para ajudar na busca, para ver o que tinha acontecido com a filha deles. Mas 10 dias do desaparecimento das duas garotas tinham se passado e a polícia não tinha encontrado absolutamente nada. Nesse caso, então, a polícia começou a levantar algumas hipóteses. Apesar da trilha do segundo pianista ser considerada uma trilha fácil, visto que possui um único caminho, a vegetação no Panamá cobre 60% da extensão territorial do país. É uma floresta densa caracterizada pela diversidade de espécies vegetais e animais. Lizane e Chris provavelmente não tinham conhecimento sobre plantas comestíveis da região, visto que viviam na Holanda e, mesmo perdidas, continuariam andando em vez de aguardar socorro em um único local. Isso, de acordo com a polícia, é um erro terrível. Se você está perdido numa mata, você não tem que continuar indo para o caminho e sim ficar parado num lugar e tentar pedir socorro. A polícia também pensou numa terceira hipótese, como elas terem sido pegas por algum animal selvagem da floresta, mas também foi uma hipótese sem sentido porque não tinha nenhum rastro, nenhuma prova, nada que apontasse que de fato algum animal selvagem tivesse pegado essas duas garotas. Mas então algumas pistas começaram a aparecer e é agora que a história fica bizarra. Uma moradora da região, ela encontrou perto de um rio, quilômetros um pouco mais distante da trilha do pianista, uma mochila azul. Quando ela encontrou essa mochila azul, ela imediatamente notificou a polícia, mas ela falou que ela tinha plena certeza que no dia anterior aquela mochila ela não estava naquele lugar onde ela encontrou naquele dia. Mas agora, se liga só nisso. Quando abriram a mochila, dentro dela havia uma câmera, 2 pares de óculos escuros, $83, o passaporte de uma delas, 2 sutiãs e uma garrafa de água e 2 celulares. A câmera possuía cerca de 100 fotos na memória, tiradas durante os 10 primeiros dias após o desaparecimento. As primeiras fotos eram das meninas na trilha, mas a maioria das outras fotos eram escuras, tiradas durante a noite. Cerca de 90 fotos foram feitas em completa escuridão e com o flash ligado, onde foi impossível identificar o local ou o que planejavam fotografar. Algumas pessoas até chegaram a dizer que elas podiam estar tentando utilizar o flash para se localizar ou para tentar enviar um pedido de socorro. Todas as fotos foram tiradas por volta de 1 às 4 da manhã, o que dá em média uma foto a cada 2 minutos. Apenas 3 imagens eram claras. Essas foram tiradas no dia 8 de abril. Uma foto tirada a 1h38 da manhã mostrava uma pedra com vegetação em volta. A segunda foto era de um galho com sacos plásticos em suas 2 pontas. E a última mostrava papéis sobre uma pedra.
Essas últimas fotos que tinham papéis e coisas penduradas no galho, a polícia levantou a hipótese que talvez elas estavam perdidas e que elas estariam tentando marcar território para saber se elas já tinham passado por ali ou não. Bom, com o acesso dos celulares das garotas, a polícia também descobriu que elas tentaram ligar para os serviços de emergência local várias e várias vezes. Que por várias vezes elas tentaram, mas que foi sem sucesso. Isso por conta do lugar que elas estavam, que era um lugar assim muito... numa floresta que tinha muita vegetação. E por conta disso, as ligações não foram bem sucedidas. E uma coisa muito estranha que a polícia identificou é que no dia 6 foram feitas várias tentativas de desbloqueio do celular delas. Como se uma terceira pessoa estivesse tentando desbloquear o celular delas, colocando várias vezes a senha errada para ver o que tinha dentro ou o que era. E nisso a polícia conseguiu identificar. Isso foi no dia 6 de abril e elas desapareceram no dia 2. Vale ressaltar também que quando a polícia encontrou a mochila, assim que eles fizeram as investigações nos itens que tinha dentro dela, eles encontraram mais de 30 digitais diferentes em todos os itens que estavam perfeitamente arrumados dentro da bolsa. Eles levantaram duas hipóteses: ou tinha várias pessoas envolvidas no crime, ou então a mochila passou pela mão de várias pessoas aleatórias até chegarem até eles para investigação. Então a polícia teria duas possibilidades. A Lisanne foi a última a morrer e, sem bateria em seu celular, tentou contato pelo celular da sua amiga. Ou, em um outro cenário, uma terceira pessoa estava sob a posse do celular de Chris entre o dia 7 e 10 de abril. Outra curiosidade, entre o dia 7 e 10 de abril, no celular delas teve 77 tentativas de ligação para emergência. Então, tipo assim, tava tudo muito estranho, se era elas que estavam usando o celular ou se era uma terceira pessoa que estava usando o celular que desbloqueava, ou se tinha alguma pessoa que estava em posse das garotas e elas tentaram fugir e pegar o celular para tentar ligar para a polícia muitas vezes. Então, assim, é bem confuso poder tentar entender o que de fato estava acontecendo ou aconteceu com aquelas duas meninas. Mas calma que ainda tem pistas muito piores. Mais perturbador do que os indícios deixados nos telefones foram as fotos que a polícia encontrou na câmera recuperada. Alguém utilizou o equipamento para registrar imagens assustadoras na noite do dia 8, inclusive os pertences das jovens espalhados no chão, sacolas plásticas, pilhas de lixo, um espelho e, finalmente, a cabeça de Chris com o sangue saindo pelas têmporas. Convencidos de que as jovens foram assassinadas, os investigadores resolveram olhar melhor o local onde a bolsa foi encontrada. Eles acharam fotos da câmera das garotas com a cabeça das garotas, com uma da cabeça das garotas. Ou seja, que tipo de animal selvagem pegaria a câmera delas e tiraria foto de uma parte da cabeça delas morta? Após a descoberta da mochila, a polícia resolveu fazer mais uma investigação ainda aos redores onde acharam a mochila. E num rio próximo aonde encontraram a mochila da garota, encontraram um short azul, que era um dos shorts que uma das duas garotas estavam usando. Em alguns sites, em alguns lugares, dizem que o short foi encontrado dobrado perfeitamente em cima de uma pedra, e outros dizem que estava flutuando no rio. Mas essa informação não tem lugar que fale de verdade, porque imagina se encontrasse o short dobrado em cima da pedra, aí seria, na minha opinião, seria demais, né? Mas aí eles encontraram esse short próximo do local onde encontraram a mochila e encontraram outras coisas também bizarras. Também foram encontrados no local próximo aonde encontraram a mochila um tênis que pertencia a Chris. O mais bizarro sobre isso é que o pé da Chris Kermes ainda estava dentro do tênis. Tipo, estava apenas o pé dela dentro do tênis.
Além disso, o osso pélvico da Lisane, a sua amiga, também foi encontrado. E apesar do pé de Chris estar com a carne e a pele, o osso que acharam da Lisane estava completamente limpo, sem nenhuma marca de dente, tornando impossível que aquilo tivesse sido trabalho de algum animal ou processo de decomposição natural. Ainda encontraram mais 33 ossos aos redores, sendo 28 pertencendo a Chris. Um corpo humano possui 206 ossos, sendo assim onde se localizavam os outros ossos das turistas. Em boas temperaturas, os ossos levam pelo menos 2 anos para desaparecer completamente. Caso fossem enterrados, o tempo seria dobrado. Mas, se você acha que eles acharam tudo que eles podiam da garota, não, eles ainda acharam coisas mais bizarras ainda delas. A cereja do bolo ainda chegaria, deixando o caso ainda mais estranho. Uma bola de pele foi encontrada na região em agosto de 2014. E depois de exames de DNA foi constatado que pertencia a uma das meninas. A pele, após 5 meses do desaparecimento das jovens, estava em um estágio inicial de decomposição. Como que uma pele entra em estado inicial de decomposição depois de 5 meses? Os médicos legistas afirmaram na época que o material foi entregue pelo responsável do caso e não havia nenhuma identificação sobre quem poderia ter colocado aqui naquele lugar. O formato também era interessante, não era algo natural. O pedaço da pele foi manuseado por alguém. Isso é uma situação muito estranha. Como um pedaço de pele esteve exposto ao calor por uma floresta tropical por 5 meses e estava tão conservado. E também, da forma como eles encontraram a pele dela, não teria como não ter alguém que tivesse arrancado a pele delas, tivesse preservado a pele e colocado ou os restos do corpo, ou seja lá o que aconteceu com as garotas. Não tinha como aquilo estar ali de forma totalmente aleatória. Se estivesse ali com a temperatura, como os próprios legistas falaram, aquilo estaria num estado bem avançado de decomposição, o que não era o caso daquele pedaço de pele que eles encontraram. A família das 2 garotas, elas sustentaram até o fim, elas acreditam até hoje que as 2 garotas elas foram assassinadas. Também com a quantidade de evidências que tinham, obviamente dá para entender que essas garotas elas foram assassinadas, né? Não tinha nenhum indício, nada que apontava que um animal selvagem tivesse feito qualquer coisa com elas. De fato, elas poderiam ter se perdido, ou elas poderiam ter sido... Alguém poderia ter aparecido na floresta e ter chamado a atenção das garotas, ter pedido ajuda, né? E essa pessoa fez alguma coisa com elas, guardou partes do corpo delas por algum tempo e depois foi distribuindo para a polícia as pistas que as garotas tinham, tentou mexer no celular delas. Nossa, seriam tantas hipóteses dentro desse caso que é uma coisa que deixa a gente maluco, mas na verdade foi um caso que veio sem solução. A família das 2 garotas falaram que elas foram assassinadas, mas a investigadora-chefe ela tinha um discurso totalmente diferente do que um assassinato, do que um assassino, de que alguém poderia ter matado essas 2 meninas. O seu discurso era da seguinte forma: seria irresponsável dizer que as meninas foram assassinadas sem fundamento. Eu não tenho nada para comprovar que elas foram mortas. Chegou a mim um boato que havia uma testemunha que disse que haviam matado as meninas. Mandei buscarem essa testemunha e ela estava falando sobre outras pessoas fora do caso. As evidências apontam até agora que não houve desmembramento. Quem sabe amanhã eu encontre um crânio com outros sinais. Justificou, ou seja, a promotora ela descartou a hipótese de assassinato e o caso ele virou um grande mistério até hoje. Todas as evidências são muito estranhas e muito bizarras. E mesmo assim, o caso ele foi arquivado e, como a promotora disse, caso ela ache um crânio ou os restos mortais que faltam da garota, ela pode voltar com a investigação ou não sei o que. Mas é um caso que chama muita atenção e gera muito questionamento sobre o que de fato poderia ter acontecido com essas meninas. Agora me fala você,
Eu sei que esse caso deixa um ponto de interrogação na nossa cabeça, porque na minha eu fiquei criando várias teorias do que pudesse ter acontecido com elas. O que você acha que aconteceu com essas meninas? Deixa aqui pra mim nos comentários, pra mim saber. Vamos conversar sobre esse assunto, vamos falar sobre possíveis teorias que podem ter acontecido com essas meninas, porque é um caso bem bizarro e bem triste também. E foi esse o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E também deixa aqui embaixo nos comentários uma ideia de vídeo para mim poder trazer aqui para vocês. Todas as pessoas que colocam uma ideia de vídeo aqui, eu sempre trago, tanto aqui como lá no TikTok. Se você ainda não me segue no TikTok, eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo na sua rede social, no seu Instagram, para você poder me ajudar no engajamento do vídeo e fazer com que o canal cresça. E muito obrigada por cederem o tempo de vocês a mim. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!